Eu não sei como começar esse vídeo porque ele é sobre a maldição das animações. Ou melhor dizendo, a maldição que tem rolado nas animações quando elas chegam ao quarto filme. Só que eu gosto de chamar mais de uma doença, porque ela tá cada vez mais se espalhando e parece que não tem como reverter isso. E assim, só esse ano foram 3, mas a gente já tem muitas outras continuações de número 4 que já são ruins, ou como eu já mencionei, tenebrosas, por assim dizer. Uma das mais famosas seria Toy Story 4. Eu confesso que eu não odeio mais tanto esse filme quanto eu odiava no passado, mas ainda assim não dá pra negar que, meu Deus, esse quarto filme, óbvio, quebra toda a trilogia que era considerada perfeita, mas ainda assim ele consegue ser um filme ruim por si só, porque o primeiro ponto que eu não gosto de Toy Story 4 é o fato do Woody ser deixado. Eu entendo que pirralho é desse jeito, fica fazendo show pra ter alguma coisa e quando tem simplesmente não quer mais. Só que é muita sacanagem só o Woody ser deixado de lado, nenhum outro brinquedo é esquecido, somente o Woody, porque o roteiro precisa que seja só ele e eles não saberiam o que fazer se tivesse outros personagens que também fossem deixados de lado. O que vamos combinar é um roteirozinho preguiçoso de um jeito que, meu amigo, é impossível não olhar e ficar incomodado com aquilo. Fora que o quarto filme diz respeito às regras que o próprio universo respeitava. Não era os fãs, não era quem gosta da franquia, que dá na mesma coisa. Era o próprio universo, sabe? Que tem aquela coisa de que os brinquedos não podem agir perto dos humanos. Perto dos humanos eles têm que ficar quietos, não importa o quão difícil esteja a situação. Só que esse filme caga em cima disso de um jeito que chega a ser triste. Só não é mais triste do que os personagens novos que são muito ruins, cara. O filme foi lançado em 2019, bem no ano em que John Wick 3 estava sendo lançado e que o Keanu Reeves estava em ascensão. Então o fato dele estar no filme foi um negócio que falaram, nossa, Keanu Reeves e não sei o que, vai ter um personagem no filme. E por mais que eu goste do ator, o personagem dele no filme é um dos piores fáceis. Mas no geral, todos os novos personagens que foram colocados nesse filme são completamente qualquer coisa, esquecíveis ou ruins. Tá claro que eles só queriam das duas uma ou as duas. Vender boneco, que é o mais óbvio de todos, e meio que criar uma nova leva de personagens para meio que eles fazerem mais continuações usando esses novos personagens. O que Toy Story 5 simplesmente quebrou isso, porque todo o quarto filme parece que não vai ter existido. Mas enfim, o que mais me deixa triste são os velhos personagens de escanteio. Porque no final do filme esses personagens são importantes, porque existe uma despedida. Só que eles ficam completamente de lado. O que não faz nenhum sentido. Se no final do filme a gente vai ter uma despedida do Woody com os antigos brinquedos, por que eles não são foco nesse filme? Já que é o último filme que eles vão aparecer ali em conjunto, o certo seria eles estarem ali, tendo um papel principal junto com o Woody, mas não, eles estão de lado. E o único que tem um tempo de tela decente, que é o Buzz, foi completamente abobalhado. E abobalhar personagens foi uma coisa que essa franquia nunca fez. Desde o primeiro filme, eu já comecei a entender que essa franquia era só um negócio bobo pra se divertir, sentar a bunda no sofá e desligar o cérebro enquanto você assiste, ou que tá tudo bem. Só que parece que no quarto filme eles esqueceram isso. Porque uma das primeiras coisas que eles já fazem é resetar o desenvolvimento que alguns personagens tiveram, que já não foi lá muito, já não foi lá grande coisa, mas eles fazem isso. Eles também resetam ideias, relacionamentos e coisas que eles já tinham colocado como resolvido nos outros filmes, eles botam aqui de volta e da forma mais porca e mal feita que você possa imaginar. Fora que tem a ideia que é desperdiçada desse filme, que é o do troca-troca, humanos virando monstros e monstros virando humanos. Sendo que o foco do filme é só o Drácula e o Johnny, e o restante é só umas piadinhas aqui e ali que não tem peso, não tem impacto, não tem nada. Eu não esperava muito desse filme, porque como eu disse, Hotel Transilvânia não é uma franquia pra você se esperar muito. Mas ainda assim, o que me foi entregue foi um negócio tenebroso. Só que o que mais me irrita é como eles resetaram completamente o personagem do Johnny. Eles resetaram ele como personagem em si, o relacionamento dele com Drácula e com a Mavis, e o tornaram extremamente irritante. No primeiro filme até que era aceitável a personalidade dele, só que eles parecem que pegaram o primeiro filme, a maneira irritante que ele era, e triplicaram. E aí o resultado final é o que você já espera caso você tenha assistido o filme. Caso não, eu tenho esse vídeo sobre a saga Hotel Transilvânia, onde eu explico melhor essa coisa do Johnny. Só que o que eu não tenho vídeo sobre é Bob Esponja, a franquia no geral, porque eu meio que explodi a minha cabeça quando eu tava vendo um vídeo de um gringo falando que o filme recente da Sandy Bochechas é o quarto filme da franquia de Bob Esponja, ou melhor dizendo, da franquia de filme de Bob Esponja.
E assim, considerando que eles não desapegaram dos personagens principais, realmente dá pra considerar como o quarto filme da franquia de filmes de Bob Esponja. Só que uma das coisas que mais me incomodam nessa animação é justamente como a animação dela é completamente sem qualidade. Até o terceiro filme, que é o mais recente, entre aspas, antes desse, a qualidade da animação era boa, não era ruim. Visualmente eu tinha lá meus problemas, mas enfim, a qualidade sempre foi tecnicamente boa. Até chegar esse filme pra streaming e você olhar e falar, meu Deus do céu. E eu sei que alguém vai falar, ai, mas é pra streaming, mesmo que seja de uma franquia famosa, é pra streaming, eles não vão investir tanto. Olha, Ultraman Rising discorda um pouquinho disso. E assim, estamos falando de Bob Esponja, não é qualquer franquia. Então o investimento era o mínimo que eles deveriam fazer. Mas algo que me incomoda mesmo é como os personagens principais não deveriam estar ali. Eles só estão porque eles têm medo de fazer um filme da Sandy onde não tem os personagens que a gente conhece e acompanhou ela junto esse tempo todo. Mas se eles não têm coragem pra fazer isso, então não fizessem um filme desde o começo. E antes que alguém questione, ai, mas não dava pra fazer e não sei o que sem botar os personagens clássicos e tal. Gato de Botas 1 e 2 discorda completamente disso. E assim, se eles querem expandir essa franquia pra fazer filmes de outros personagens, eles têm que ter essa coragem. Mas algo que me incomoda realmente é como eles banalizaram o mundo humano. O fato de que Bob Esponja sempre interagia com o CGI ou o mundo humano era uma parada que diferenciava o desenho de outras coisas, mas principalmente eles sabiam o momento certo para usar isso. E outra coisa, era uma interação. O fato do mundo humano existir nunca foi uma aplicação 100% importante para o filme ou para todo o universo. O mundo de Bob Esponja colidia com o mundo humano, nunca o contrário. E isso foi uma das paradas que eram sempre mais legais na animação. Eu não sei como tá hoje em dia na série animada, mas até onde eu assistia, eles sabiam usar isso. Coisa que nesse filme não. Meu amigo, o que eles fizeram com essa mistura é um negócio ridículo, ridículo de um jeito. Que se você sabe, você sabe. E se você não sabe, continue assim, porque nesse caso a ignorância é realmente uma bênção. Eu não tenho nenhuma conexão para poder falar de Meu Malvado Favorito 4, então eu só vou direto ao ponto. Tem 4 coisas que eu quero basicamente discutir sobre esse filme. A primeira delas é o vilão. Olha, os vilões de Meu Malvado Favorito nunca foram o ápice dos vilões das animações, mas eles pelo menos tinham seu ponto e eram uma das coisas mais interessantes de toda a franquia. Inclusive no dos filmes dos Minions. Só que aqui o vilão é completamente qualquer coisa. Ele aparece no começo com uma boa introdução, principalmente para essa franquia, isso eu digo, a introdução dele era boa, mas ele some por praticamente o filme inteiro e só aparece no final. E a aparição dele no final é tão xoxa. Engraçado, eu lembro que teve toda uma polêmica sobre os personagens crianças do filme não crescerem. E assim, eles até falaram, é porque estamos seguindo a fórmula dos Simpsons, que é só uma desculpinha pra vamos ficar fazendo isso aqui pra poder ganhar dinheiro em cima. Só que quando você assiste o filme, você percebe duas coisas. Não tem por que eles não envelhecerem as personagens e deixar elas só sumirem do filme, sabe? Porque elas não têm utilidade nenhuma. Nem pra vender bonequinho eles meio que usaram essas personagens. Porém, uma coisa que me incomoda nesse filme é como ele não tem uma história. Até tem, mas tipo assim, tem um começo, não tem um meio e tem um final muito qualquer coisa, que é só pra dizer que teve. É talvez a história mais sem propósito que esse filme tem, sabe? E olha que os outros 3, por mais simples, besta ou qualquer coisa que você queira definir, ainda assim tinham um propósito. Só que no final do dia, Meu Malvado Favorito 4 fez quase 1 bilhão. Então é óbvio que eles vão continuar com isso até render dinheiro. Quando não render mais nada e dar prejuízo, aí eles param. Ou fazem algo decente. E algo decente era o que eu queria pra Kung Fu Panda 4. Eu sei que muita gente, depois que soube do diretor, que viu o trailer, ficou meio desanimado e falou, isso aqui não vai prestar. Eu falo por mim mesmo, quando eu vi o trailer, eu realmente olhei e falei, isso aqui não tá legal. Só que aquilo, quando eu assisti o trailer de Gato de Botas 2, eu só pensei que ia ser um filminho divertido, não que ia ser uma masterpeça do estúdio igual foi. Então eu ainda dei um votinho de confiança pra Kung Fu Panda 4. E no final das contas, realmente, esse filme só entrou pra lista daqueles que estão sofrendo com essa doença do quarto filme. Eu não vou ficar falando muito disso, porque tem um vídeo inteiro sobre o Kung Fu Panda 4 que eu fiz, então, caso você queira que eu me aprofunde mais, tá nesse vídeo. Porém, naquele vídeo eu não falei de uma coisa, que é o fim precoce do Dragão Guerreiro. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Se a gente for colocar aqui no nosso universo, a vida real, já fazem tipo 8 anos mais ou menos, quase 8 anos desde que o terceiro filme foi lançado e o Paul tava no auge dele.
E mesmo pra gente, ainda assim é um tempo meio curto pra de repente eles trocarem um pouco como Dragão Guerreiro. Então imagina no filme, que não deve ter passado nem 2 anos e eles já querem trocar o cara. Se eles queriam tanto introduzir Kung Fu Panda 4 para uma nova geração, era só mudar o estilo de animação e contar a história de um mestre dragão guerreiro que está em busca de um aprendiz. Fazer um filme bom faria com que as outras pessoas queressem que é bom. Eu acho que tem muita gente que nunca viu Kung Fu Panda, os 3 primeiros filmes pelo menos, mas fazer um quarto filme bom influenciaria as pessoas a verem os outros 3, então você não precisaria se preocupar em fazer todo um negócio novo, até porque a questão do dragão guerreiro, todos os outros vilões são literalmente mencionados nesse filme, e para você entender você teria que assistir os outros. Então eles não pensaram numa nova geração, eles não pensaram em nada nesse filme na verdade. Eu realmente não sei o quão longe vai essa coisa da maldição do 4º filme, porque, bom, é claro, existem exemplos bons. Por mais que as pessoas não gostem, eu gosto de Shrek 4 e eu acho que é sim um bom filme. John Wick 4, que é uma das minhas franquias de ação favorita, ou melhor dizendo, a única franquia de ação que eu realmente gosto, também tem um 4º filme muito bom. Então sim, existem 4º filmes que são bons. Porém, não é muita franquia que chega tão longe, e as que chegam, bom, eu já citei alguns exemplos disso. Porém, Frieren ainda não tem uma 4ª temporada. E por que eu tô mencionando isso? Porque isso não fica só em filmes. Séries animadas que ganham 4ª temporada, que aí sim é mais fácil de alcançar, também sofrem disso. Até porque eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre séries animadas que têm uma 4ª temporada e que são ruins, como por exemplo Rick e Morty. Mas hoje eu tô com um pouco de preguiça. Então, até lá, assista Frieren. Bye!